Eu dizia para a Miriam Leitão, Miriam, essa nossa entrevista vai ficar estranha para você. E em 98, só para dar um exemplo prático, e não ser uma coisa leviana da minha parte, em 98 não houve nenhum debate. A maior democracia eleitoral do mundo, porque temos o voto obrigatório, porque damos voto aos analfabetos, damos voto aos 16 anos, enfim, não teve nenhum debate, nem a Globo, nem o SBT, nem a Manchete, nenhum delas. Por quê? Porque o Fernando Henrique foi lá e encomendou. Mas o senhor acha que é assim mesmo? Assim, não é muito E simplório você acha definir... que foi por acaso? Como é que se explica que não houve um único debate? Qual é a explicação? A gente pode não saber a razão, né? Eu só digo Sim, eu estou propondo uma hipótese. Certo? Quem nos julga vê se é verossímil ou não. Não esqueça que eu disse que eu sou produto da mídia, portanto, não é assim também. Tá certo? Naquela mesma eleição, eu fui lá no debate com a Miriam Leitão e eu dizia, o câmbio vai estourar. E era impressionante, 100% da mídia editorializada dizia que o Fernando Henrique estava manejando de forma correta, que era o campeão da austeridade. O Fernando Henrique foi o governo mais ruinoso da história republicana brasileira. Olha o que eu estou dizendo. Pior do que o da Dilma, o senhor acha? Pior do que o quê? Da Dilma. A Dilma é candidata a vice. Eu estou falando sobre o ponto de vista fiscal, e os números nos protegem das nossas paixões. Ainda anteontem tive o privilégio de cumprimentar o presidente Fernando Henrique, você testemunhou, brincamos, como sempre fazemos. Não, brincamos, como sempre fazemos, eu gosto dele pessoalmente, não tenho nada... É um príncipe que deu majestade à presidência da República no Brasil, teve um papel fundamental, etc. Agora, números. Quando o Fernando Henrique tomou posse, compreendam, o Brasil tinha desenvolvido, de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Basicamente, dívida esta construída para financiar o nacional desenvolvimentismo e a infraestrutura a isso correlata. Petrobras, Eletrobras, Telebrás, Brás, Estrada Brás, Eletricidade Brás, etc, etc. E a carga tributária era 27% do PIB. 27% do PIB. Eu escrevi artigos como professor de direito tributário, escrevi artigos dizendo que o Brasil precisava aumentar a carga tributária de 27% para 30%, e propunha que esses 3% adicionais sobre o PIB de carga tributária deviam ser repartidos 1,5% para fazer o Asset Liability Management, ou seja, a reestruturação negociada da dívida pública, que já parecia um problema naquela data, e o outro 1,5% deveria ser alocado num programa de infraestrutura que, 20 anos após, o Brasil sairia contemporâneo da humanidade mais rica, ou no mínimo, meus padrões que eu defendia eram os países de desenvolvimento do Mediterrâneo. Me esculhambavam, evidentemente sempre tem essa interdição, como é que pode defender aumento de imposto, o Brasil tem imposto demais, pois bem. Passam-se os 8 anos do senhor Fernando Henrique Cardoso, a dívida pública, que era de 38% do PIB, ele entregou para o Lula com 78% do PIB. A carga tributária, que era de 27%, eu defendi que para 30%, ele entregou com 36,5% do PIB. E desmobilizou 100 bilhões de dólares de ativos, Telebrás, etc, 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 e enterrou tudo isso na lata do lixo da especulação financeira, para financiar um câmbio populista que estimulou essa farra consumista que o Lula e a Dilma acabaram tentando fazer de novo, e o Brasil deu no que deu. E toda a massa da mídia brasileira defendendo, editorialmente. Então, o senhor é a favor daquele projeto de lei de imprensa que o PT defendeu? Qual que é o molde da sua ideia de imprensa? Eu sou a favor do controle remoto. Isso é uma opinião antiga também. O que é que a gente faz com a imprensa? Mais imprensa. Escreve, responde. E aí vale pagar blogueiros com dinheiro público para ter mais imprensa, para encher imprensa? Repare bem, pagar a Veja é justo? Para ela fazer o serviço sujo que faz, mafioso que faz, entreguista do país ao estrangeiro que ela faz, é justo? Aí alguém classifica se é justo ou não, você me diga. Eu acho justo. Acho que o que eu defendo é uma coisa menos aparelhista. O que eu defendo é que o Estado Nacional Brasileiro deveria, de um lado, estimular o controle remoto. Sabe, o controle remoto é a ferramenta mais democrática que existe na história da humanidade. Tic, desliga a Globo, desliga a Manchete, desliga o SBT, troca para a Record, né? Vai para a TV a cabo, enfim, controle remoto. Agora, do ponto de vista da democratização dos meios de mídia, eu advogo que o Estado deve financiar cooperativas de jornalistas, cooperativas de produtores culturais, regionalizar o máximo que puder as verbas publicitárias para emular uma mídia regional, que inclusive é extremamente democrática e plural. Não há perigo de eu chegar aí no Acre e eles não me ouvirem. O presidente? Quem definiria esses critérios? Não, acho que deveria ter conselhos. Acho que devia ter conselhos. O senhor já processou algum jornalista?
Jornalista, só um, porque a lei antiga, eu estou muito na estrada há muito tempo, a lei antiga obrigava ficcionalmente, ficção jurídica, a processar o editor e não o dono. Que caso que foi esse? Saiu a lista da Odebrecht, não esta, o Brasil muda pouco, viu? Eu era governador e a Polícia Federal, por ordem judicial, prendeu um diretor da Odebrecht em Brasília e com ele os disquetes da Odebrecht. Vou esclarecer para as senhoras e senhoritas. Disquete era uma espécie de mídia que existia, que não sabe o que era isso. Então, pegaram o disquete da Odebrecht e o mundo político brasileiro inteiro amanheceu na ponta dos pés, apavorado, quem estava e quem não estava na lista da Odebrecht. E eu, que naquela época lia jornais, faz anos que eu me livrei desse vício, né? Eu acordei cedo da manhã, fui ler os jornais do Ceará, eu era governador, e estava lá, sai a lista da Odebrecht. E eu, curiosamente, botei o olho ali na lista, fulano, Beltrano, Cicrano, Ciro Gomes. Opa! Naquela época eu não tinha paciência de nada. Era cirão atômico mesmo. Não, aí era hidrogênio. Subi nas tamancas, peguei o telefone, liguei para o Edilmar Noruens, que era o editor do Sistema Verdes Mares, do Jornal Diário do Nordeste, onde eu tinha lido aquela infâmia. Edilmar, seu filho da puta e tal. Ele disse, que é isso, governador? Me respeite, tem a compostura o quê, seu vagabundo, seu filho da puta, você bota meu nome num negócio desse e tal. E ali no meio da confusão ele disse assim, governador, foi um despacho da AJB. Naquela época, Agência Jornal do Brasil. Aí eu, cacete, tá bom, desculpa então. Um dia liguei, o Josa, que eu conhecia bem, porque eu escrevia para o Jornal do Brasil. Aí liguei, filho da puta, Josa, filho da puta, como é que você faz uma coisa dessa sem nem me dar o direito de me ouvir? Que é isso, Ciro? Tem calma, rapaz. Não, mas Josa, como é que eu vou ter calma, rapaz? Eu estou começando a vida e eu não tenho nada a ver com a Odebrecht, não conheço nenhum desses. Ciro, não está teu nome. Como é? Não está teu nome. Tu acha que se tivesse teu nome eu não tinha te avisado? Está aqui com o despacho, está às nossas direitas, aqui não está teu nome na lista. Isso é de uma, saiu aqui no Diário do Nordeste, eu liguei para lá, os caras disseram que não, nem enxertaram meu nome na lista da Odebrecht, lá no Ceará. Aí lá sentei o processo. O cara ganhou, perdeu? Perdeu. Evidentemente, tem paciência, né? Não, sei lá, porque vai... Olha, a justiça a Veja né? já fez infâmias dessa natureza comigo e eu perco todas. Justiça de São Paulo não é propriamente a melhor justiça do Brasil, não. O senhor falou que acabou com esse hábito de ler jornal há muito tempo. Como que o senhor se informa? Pela internet. Mas a internet tem muito material de jornal. Mas é mais plural, mais anárquica e tal. Facebook? Facebook diariamente. E o que mais? Twitter? O UOL, a página do UOL. E a página do UOL também. Tem uma curiosidade que, recentemente, ainda nessa coisa de imprensa, a gente que eu tenho uma menção. Por exemplo, hoje eu sei que o Hélio Gaspar escreveu essa contradição dos 3 patetas encarregados de propor a reforma da Previdência, são aposentados precoces. Sim. Né? O Michel golpista Temer, o Salafrário também, e o Moreira Franco, gente muito, um estadista de alto nível, né? E o Gedel de Tal, outro estadista. Todos aposentados. E né? eu recusei as 3 a que eu tinha direito, apesar de ser um oligarca zangado. Não, olha, oligarca apesar de ser... Eu, oligarca, pega um politólogo que examina a minha vida e veja se eu que provoquei. Ela me chamou de oligarca aborrecido. Eu peguei a definição eu sou o primeiro oligarca, eu sou o primeiro oligarca nordestino que não tem uma rádio, não tem uma TV, onde a sua cidade é a campeã nacional de educação. Veja onde é o IDEB brasileiro, a melhor IDEB do país é a minha cidade, Sobral. A menor mortalidade infantil do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é na minha cidade. A TV da minha cidade é do Tasso Gereissati. A rádio da minha cidade é do Eunício Oliveira, meus adversários. Eu não tenho uma rádio, não tenho uma TV, não tenho empresa. Tá bom, então vai ser oligarca sem TV. É o primeiro, oligarca sem TV, e é o primeiro que investe em educação, para poder fazer o povo ficar bem ignorante e manter a minha oligarquia. Posso ler aqui, só porque eu preciso me defender. Oligarquia... Você não precisa se defender. Definição do dicionário Wise. Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido ou classe família. Tem nada de televisão aqui? Não, tem não. Só uma característica. O Sarney é dono da televisão, o Collor é dono da televisão, o Tasso é dono da televisão e eu não sou dono da televisão. Mas, por exemplo, como que o senhor se livra dessa Agora, por exemplo, a sucessão minha lá, nossa sucessão no Ceará, nós fizemos com 15 partidos, inclusive todos os partidos de esquerda. O sucessor do meu irmão é do PT. O sucessor nosso em Sobral foi do PT. Como é isso? Então, mesmo grupo, mesma família? O Eduardo Campos sofria do mesmo... O último Ferreira Gomes, o último Ferreira Gomes, que foi candidato de Sobral, faz 20 anos. 20. E agora? Agora ganhamos o Ferreira Gomes.
Vou explicar quem é. Tem o mesmo título do Barack Obama. Meu irmãozinho mais novo tem o mesmo título do Barack Obama. Ele é Master of Law na Law School de Harvard e com os mesmos professores do Barack Obama 3 anos depois. Apenas. Eu vi o vídeo da comemoração de quando ele ganhou. E eles estavam fazendo um brinde por o imperador. Pois é. Olha aí como olha a Veja, onde é que ela viu a Veja. Eu saí na madrugada para ir trabalhar em Fortaleza. Meu irmão não bebe, esse dito que ganhou. Não, não negócio do vinho, não. Não, mas você leu isso na Veja. Aí um grupo de amigos dele tomou lá um vinho, que eu não sei qual é, porque eu também não bebo vinho, né? E a Veja botou, irmão de Ciro Gomes comemora a eleição, ou não, amigos de irmão de Ciro Gomes comemora a eleição com vinho de R$ 3.500. Olha onde é que eu vou parar. E brinda o imperador. Ao imperador? Sim. Essa eu não vi. O imperador, no caso, sou eu. Ah, sim. Aquele nosso artilheiro da seleção também era. É. Tá mal ele agora, né? Bom, vamos sair um pouco da imprensa e ir para o tema. O senhor já se candidatou à presidência 2 vezes. E na minha matéria, que a gente se falou em 2007, o senhor tinha se candidatado em 98 e 2002. O senhor falou uma frase que era assim: ainda bem que eu não ganhei aquelas eleições. Eu não estava preparado. Em que o senhor está diferente agora? Eu estou mais maduro, mais tolerante. Olha, por que as pessoas riem? Claro, porque estou mais maduro, não estou dizendo que eu estou absolutamente tolerante, não. Eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão, assim, a 4 metros dele, quando a população brasileira não sabia quem era o Eduardo Cunha. Isso pode ser um ato de irascibilidade, pode ser um ato de três louquice, ou pode ser um ato de indignação de uma pessoa que tem informação e que se sente uma obrigação moral de confrontar essas coisas. Escolham. Eu chamei de ladrão porque ele é ladrão. Hoje me parece que ninguém duvida mais. Eu chamei o Quércia de ladrão. Eu denunciei que o Banespa estava sendo assaltado e o Banespa me processou. Aí depois o Banespa quebrou. Isso, eu estou há 36 anos na luta. Nunca respondi a um inquérito sobre malversação de dinheiro, nem sequer para ser absolvido. Agora, eu escolhi o combate na política assim. Então é o seguinte, como é que se faz com elegância a confrontação desse tipo de coisa? Olha, ontem tivemos o João Dória aqui, que não... É um elegante. Que é um elegante, não respondeu nada assim... Aí o Brasil vai ter que escolher esse tipo de elegância ou a minha elegância. Aí ganhou em primeiro turno. Eu sou capaz de dedilhar umas frasezinhas em francês aqui, isso aí de Sobral falando francês. Fala uma, por favor. Je ne parle pas français. Muito bom. Moi non plus. Eu arranho um inglesinho razoável. Entendeu? Mas eu acho que a gente se expressa para os outros entenderem, não para a gente se exibir. Mas eu digo assim, é o fato dele Eu fui visiting scholar nessa dita Law School de Harvard, a convite deles. Tinha uma sala no prédio dos professores e foi a Veja, mandou lá um repórter que está aí agora comandando, chama Petri, ficou todo encabulado comigo no jantar. Eu também sou convidado para os jantares aqui e tal. Você viu fazer alguma maleducação? Peguei o talher direito? Não fiquei reparando não, viu? Se eu tivesse pego, você tinha reparado. Enfim, essas frivolidades, acredite, eu tenho todas dominadas. Mas a gente Deixa não eu só explicar. Assim. A Veja gastou uma boa fortuna para o Petri ir lá minha casa, lá em Cambridge, em Massachusetts, para escrever a seguinte matéria, paçoca acadêmica. Assim, eu já tinha saído, paçoca acadêmica. O que era a paçoca acadêmica? Isso é um matuto que sai do Ceará, vem bater aqui, vai fazer o quê? Entrei na sala dele, tinha 3 livros, eu estava a 30 passos da maior biblioteca universitária do planeta, e eu tenho o hábito de ler 3 livros ao mesmo tempo. Então eu tinha 3 livros da biblioteca, na maior biblioteca do planeta, o João conhece lá, universitária, eu tinha 3 livros na minha sala. Então, o deboche, tinha só 3 livros na sala dele, 3. E aí come paçoca, porque eu contei para ele que eu estava desesperado por falta de farinha. Eu não sobrevivo sem farinha, eu sou do Ceará. E achei lá em Somerville um lugar que vende farinha, vendia farinha legalmente. E eu contei para ele. Legalmente. Então, assim, você sabe, essas coisas no passado me irritavam profundamente. Eu achava que meu conceito moral estava em jogo. Quando a dita revista Veja abre uma página assim, integração, não sei o que lá,
Sucira é investigado pela Polícia Federal por desvio de 300 milhões de reais na véspera da eleição. Isso é imprensa? Isso é imprensa? Isso é infâmia, pura e simples. A Polícia Federal, no mesmo dia, solta uma nota e diz: não há nenhuma investigação aqui envolvendo o nome do senhor Ciro Gomes. O que acontece? Aí eu faço o quê? Imprensa, liberdade de imprensa. Não, esse tipo é um mafioso, né? De terceira geração, é gangster. E eu conheço por que eu estou dizendo isso. Vão lhe processar agora. É mais um, mas é gangster. Ó. Conhece a história da mulher do piolho? Que moeda? Não conhece a história da mulher do piolho? Eu quero saber que meus filhos outro dia pegaram. A mulher do piolho, assim, tem a ver com uma metáfora nordestina sobre teimosia. A mulher dizia: piolenta, ele batia nela, e ela: piolenta, ele espancava, violenta e tal. Ele pegou e resolveu afogar lá. Assim sou eu. Mas olha só, essas suas frases, as que são bem diferentes do João Dória, lhe valeram muitos processos, inclusive alguns aqui, e eu me lembro da matéria, o senhor não podia tirar dinheiro no caixa eletrônico, porque o José Serra tinha bloqueado suas contas. E agora Justiça de São Paulo, só explicando, Justiça de São Paulo me declarou rével, porque figura desconhecida do país, domicílio incerto e não sabido, fui citado por edital num fórum de São Paulo, como se eu fosse rigorosamente uma pessoa que não se sabe onde mora, domicílio incerto, e pelo seguinte desatino criminoso que eu cometi. Um jornal gratuito que se distribui aqui, chamado Metro, sei lá, teria eu dado uma entrevista para eles, que eu não lembro, dizendo que o Serra não gosta de pobre, preto, e se for nordestino, pior ainda. Eu morro tesinho dizendo que o Serra odeia pobre. Se for nordestino, ele morre teso e não gosta mesmo. Eu conheço ele de longa data. Eu conheço ele de longuíssima data. Olha minha condenação, minha conta. Pois é, mas agora o senhor está... Agora eu tenho, sabe quantos processos do Eunício Oliveira? Tesoureiro nacional do PSDB, que já está na Lava Jato, que tem R$1 bilhão de contratos com a Petrobras, R$1 bilhão dados pelo senhor Lula e pela dona Dilma. Citação, 300 milhões uma empresa chamada Manchester, eu denuncio tudo isso. E ele faz o quê? Ricão me processa com 50 processos diferentes, para quê? Para me constranger, para pagar advogado. Eu vi aqui, 70 mil ele está pedindo para o senhor, né? Não, por um. Por um. Tem 50 processos. E o Michel Temer também, o senhor foi condenado Michel Temer, a pagar 30 mil. eu chamei ele de golpista, ó. Está me processando e um juiz singular de São Paulo, de novo, já condenou. Assim, a justiça mais ligeira do mundo é a Justiça de São Paulo. Então, e outro dia eu vi o Desde senhor... que seja para perseguir gente séria. Outro dia eu vi o senhor numa declaração... Repare bem, é razoável se condenar um cidadão político que tem a opinião de que o Michel Temer é um golpista a pagar R$30 mil porque tem essa opinião? Isso é justiça? Ele vai perder na segunda instância, mas ele é golpista. E salafrário. E misturado com tudo de corrupto da quadrilha do PMDB, porque eu sei do que eu estou dizendo. Vocês podem achar que o Michel Temer é uma figura. Ele não é, não. Eu fui colega dele. Eu conheço a esculhambação do Michel Temer no Porto de Santos há 20 anos. Conta, como é? Você não conhece, não? Mas eu quero que eu tenho os documentos. Não, uma cidade... É um horror a minha vida. Lá vai, vou contar. É assim, o cara do Porto de Santos, que operava por Michel Temer, propina, era, vamos dizer, como é a palavra elegante, ele mantinha relação estável com uma senhorita, né, de Brasília. Trouxe a senhorita para morar em São Paulo e, pelas tantas, a senhorita, zangada com ele, resolveu reclamar na justiça o reconhecimento da união estável, a fração do patrimônio a ela devida por essa união estável e uma pensão. E na petição, a senhorita declarou como é que funcionava o esquema e quanto eram as percentuais, quem recebia quanto. E o Michel Temer está lá mencionado. Esse processo nunca foi julgado. Sumiram com esse processo, mas antes eu tenho as cópias, todas. E a última vez que o senhor usou essas cópias foi quando? Eu não uso. Só que está ali, né? Eu não uso. As pessoas, por exemplo, sabe aquele dossiê Caimã? Sim. Eu estou na estrada faz muito tempo. Aquele dossiê Caimã, o pastor Caio Fábio me ligou me oferecendo, eu era candidato a presidente. Eu disse para ele: eu não quero. Então vai a cópia. Mandou a cópia para mim. E aquilo ali é o seguinte: o dinheiro existia e a turma forjou documentos falsos para, ao falsear os documentos, falsear o dinheiro que existia mesmo.
Olha só, eu vi uma declaração do senhor no site, bombado. Aí o que eu faço? Eu sabendo dessas coisas, eu devo ficar caladinho e ser elegante, membro de quadrilha também, por omissão, ou eu denuncio? Não, mas eu ia te perguntar isso. Eu vi nesse seu site, que não é feito pelo senhor nem pela sua equipe, mas é bomba na internet, cirãodamassa.com.br, que o senhor falando numa palestra que seus assessores, ou as pessoas que estão à sua volta, dizem que o senhor tem que ser more presidential. I'm being now. Don't you see it? Olha, 9 anos atrás estava mais, está melhorando, está melhorando. O que o senhor acha... Bom, you said. Eu tive no PT essa semana, aqui em São Paulo, e nas conversas com as pessoas lá, gente que manda e que pensa ali a estratégia deles, falam o seguinte, que eles acham que realmente o senhor pode ser o nome da esquerda. Eles acham que o Lula não vai ser preso, mas até lá ele vai ter muito processo contra ele, o que vai inviabilizar uma candidatura, e que o senhor pode mesmo ser um nome. Agora, o senhor tem 3 problemas. O senhor trocou de partido 7 vezes, e como que o senhor pode demonstrar coerência política, o destempero pessoal, e aí ele cita um vídeo que foi gravado, eu acho que embaixo do prédio de alguém da sua família, que o senhor xinga o Lula de seu merda, o Lula é um merda, não sei o quê. E a terceira seria a briga no PDT, que eles acham que o PDT não lhe daria uma vaga. O que o senhor comentaria? Certo. Certo. Veja bem, vamos lá. Esse episódio lá, que é uma coisa que eu não gosto de resolver coisas fisicamente. Eu confio muito no poder do argumento, tenho um treinamento nisso. Fisicamente, é muito raro que eu tenha sido constrangido, são 36 anos de vida pública e mais 58, quase 50 anos de vida pessoal. Não nasci lorde, nasci numa família de pequena classe média do interior do Ceará, fui educado a maior parte do meu tempo, a minha vida, na escola pública, assim, na escola pública do interior do semiárido do Nordeste, e graças a isso eu consegui chegar aqui. E não estou disposto mesmo a deixar minha alma no caminho para ser nada. Eu já fui muito mais do que pedir a Deus. Agora, eu estava dormindo, 1h30 da manhã. Era seu prédio, então? Não, eu estava dormindo no meu prédio, 1h30 da manhã, e toco o telefone, a minha cunhada, chorando, diziam que iam matar meu irmão. Cid. Eu disse, que história é essa? E ela chorava e não explicava. E tal, e aí, vão matar o Cid, vão matar o Cid. Tu está onde? Está aqui no nosso prédio, eles estão lá, eles vão matá-lo. Eu não uso segurança, eu dirijo meu próprio carro, e tal, peguei meu carro e fui lá. Quando eu cheguei lá, uma turba vestida de amarelo CBF, constrangendo fisicamente o meu irmão. Não bati em ninguém, mas se fosse necessário, tinha gente apanhada ali mesmo. Não tem conversa. Se é uma exigência para eu ser presidente da República, eu receber de madrugada, 1h42 da manhã, que o meu irmão está sendo agredido fisicamente, a ponto da sua incolumidade pessoal está em risco, e eu vou, por elegância ou qualquer tipo de conveniência, mandar um jagunço lá resolver, não sou eu essa pessoa. E se isso me inabilita para ser presidente da República, ninguém deve votar em mim, porque eu sou assim. Eu sou assim. Evidentemente que essa energia está à disposição para proteger o povo brasileiro do assalto que está vindo sobre nós agora, como nação e como sociedade pobre. Segundo, mudar de partido, é fato. É uma tragédia a minha vida partidária, mas, assim, qualquer uma das 7 mudanças, em 36 anos de vida pública, em mandatos que você falou, parte deles. Eu fui deputado estadual 2 vezes, fui deputado federal mais votado do país, fui prefeito da 5ª cidade brasileira, governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, candidato a presidente do Brasil 2 vezes, e, de fato, ao longo desses 36 anos de redemocratização, que eu estava ainda entrando na época da ditadura, para cá, eu mudei de partido. Qual político brasileiro da minha estrada não mudou? O Alckmin sempre foi do PSDB? O Serra foi do PSDB? Sempre, a vida inteira? Ou eles eram do MDB, depois PMDB e tal? Tancredo Neves, de quem eu fui contemporâneo e ajudei a se eleger presidente da República, porque havia 6 delegados, era do PSD, depois foi do MDB, depois foi do PMDB, criou o PP, voltou o PP para o PMDB. E o Tancredo é uma grande figura. O campeão das liberdades, Teotônio Vilela, era da Arena. Foi para o PMDB, depois foi para o PSDB.
A Marina Silva, nossa jovem querida, cadê me empresta um chale aí, né? Na sua pureza, foi de 3 partidos em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. De mim, o que se quer observar? Que eu sou um cara inconstante? Não. Olha que eu acho, eu penso que eu tenho uma constância e eu ajudo a fazer os partidos vão ao poder e chegam lá, fazem o oposto do que disseram, e se corrompem, podremente. Por exemplo, o PMDB, que eu ajudei, vira Sarney. Aí eu fico lá por quê? Eu não sou o Simão, não. O Simão ficou a vida inteira ao lado dessa quadrilha de bandidos fazendo discurso moralista. Não é meu ramo. Aí eu peguei um partido zero, quando eu resolvi começar a minha vida de novo, que eu larguei o PSDB, no poder. O senhor Fernando Henrique foi ao poder e eu não aceitei ser ministro, fui para o alto exílio, fui para a universidade, porque o Fernando Henrique começou a fazer tudo exatamente o oposto do que nós prometemos, escrevemos e sinalizamos para o povo brasileiro. Eu fui para a oposição e me filiei 1 ano e meio depois num partido com 2 deputados, Sérgio Aroca, do Rio de Janeiro, e João Erma, aqui de Piracicaba, PPS. Antigo Partido Comunista Brasileiro, 2 deputados. E saio por aí afora, lutando, apresentando uma proposta, escrevendo, lutando, não sei o que e tal. O partido cresce, vira 23 deputados, 2 governadores, e perdemos a eleição para presidente da República, e, na minha mente, eu era obrigado a votar pela lógica de 2 turnos naquele que me parecia mais vizinho a mim, que era o Lula. Portanto, ninguém me confunda, eu fui contra o Lula, candidato a presidente. Como votei no Covas no primeiro turno de 89, nunca aceitei votar no Collor, o Tasso queria votar no Collor e eu não aceitei, votei no Covas, depois votei no Lula. Lamento, eu gostaria muito de que só pudesse chegar à presidência da República alguém preparado, treinado, capaz, que conhece a história do Brasil e tal, mas não sendo assim, você vota no que lhe parece ser o próximo. Aí o Roberto Freire resolve ir para a oposição e se alia ao Democratas e ao PSDB e passa a fazer o oposto de tudo que nós propusemos. E eu devo fazer o quê? Em nome desta coerência pessoal, fico no partido do que ele é dono. Vive do fundo partidário. Essa gente ainda tem mais essa, é dona dos partidos. Aí, sem ser candidato a nada, lá no Ceará, um constrangimento danado, o Eduardo Campos engana o Lula, trai a Dilma, não está aqui para se defender, portanto eu vou parar por aqui, e mama no governo durante 8 anos, depois sai candidato. Não é minha natureza, eu cultivo certos valores, sabe? De decência, de lealdade. Não era candidato a nada. Saí para um partideco lá, fiquei no partideco, e aí, pelas tantas, o cara pega o fundo partidário e compra um helicóptero. E eu vou ficar calado, porque, porra, chega de mudar de partido, cair fora de novo. E vai ser assim a vida toda. Se o partido não fizer aquilo que está escrito, que é o símbolo do meu compromisso, eu caio fora. Lamento, é uma tragédia para mim. Qual é a terceira? Temperamento. Temperamento. É. Pois é. É isso que temos para oferecer, né? Ah, pois, temperamento de quê? Eu fui governador de um estado, 8º estado brasileiro. Não é que eu fui governador, eu fui o mais popular dos governadores, faço um levantamento no Folha. Eu fui prefeito da 5ª maior cidade do país, o mais popular prefeito de capital. No mundo inteiro se procura esses méritos aí para fazer, não essas subjetividades. Agora, veja um desatino que eu cometi comandando a economia do país. Fui ministro da Fazenda, aquilo o poder do mundo todo. Você, por medida provisória, nós criamos a moeda do país. Criei a TJLP, criei a participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Tudo isso foi eu que fiz. E cadê meu temperamento atrapalhando essas coisas? Essa é a questão. Agora, eu sou indignado, me perdoem, eu sou indignado. Eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Nenhuma chance. O primeiro turno dessas eleições, acho que mostraram um cenário bem distinto, né? Um evangélico da Igreja Universal do Rio, o PT anulado no Nordeste, que sempre foi o ponto forte, e um outsider inventado aí em São Paulo. Como que a gente deve ler esse resultado para entender o Brasil a curto e a médio prazo? Repare bem, todas as vezes que se tentou projetar ilações, né, consequências orgânicas entre a hiperfragmentação partidária e federativa que as eleições municipais representam no Brasil e as eleições gerais, as eleições nacionais, nunca se encontrou este elo. Não há, é um elo perdido, nunca se achou. Desta feita, entretanto, nós temos algumas coisas graves no país. Esse conjunto avassalador, né, de denúncias, de escândalos e a ruptura institucional do país trouxe, especialmente para o eleitorado das grandes cidades, um elemento de negação da política dela mesma. Isto é semente de fascismo. Até mundial, né? Vários países
sim, claro, isso está chegando no Brasil, mas é fenômeno. Você imagina, o Trump é um candidato rival e a Hillary Clinton não é propriamente uma progressista, né? Então, o sistema democrático no mundo, como contrafação da exaustão neoliberal, da negação da política, do desmonte do Estado, da ferramentaria institucional, né, quase sempre embalado por esse discurso moralista, né, dos sepulcros caiados, que pegam ali o mau exemplo que sempre haverá na obra humana, e procura se generalizar. Então, a população está sendo enganada com a ideia de que a política se faz por não políticos. Ou é o neopentecostal, ou é o empresário Janota, ou é o estreito Freixo, que também é um moralista pequenininho demais para governar uma cidade como o Rio de Janeiro, mas Fortaleza não está nessa, não. Fortaleza nós estamos confrontando lá progressismo contra fascismo, um negócio bem claro de escolher. E a população está escolhendo. Não, é mesmo, não é porque é meu adversário, não. Lá se reuniram o PR, Partido da República, que lançou um capitão sediço da polícia, que fez se jantou lá com... Tem gente presa já, milícia, que mataram a maior chacina de garotos no Brasil, não foi a da Candelária, foi no Curió, tem 54 policiais presos, todos com culpa absolutamente indicada, e essa trempe de narcotráfico, não sei o que e tal, lançou um candidato com apoio do senador Tasso Gereissati, do PSDB, com apoio do senador Nício Oliveira, do PMDB, e nós estamos lá enfrentando, e a população está dando sinais muito importantes de que está tomando lado. O nosso número de votos nulo e branco em Recife não parece nada com o que aconteceu aqui. Agora, o PT, de fato, decepcionou, porque é o pecado do pregador. Você sabe como é? O pecado do pecador é desculpável na nossa moral, né? Mas o pecado do pregador, né? O cara que vive apontando o dedo para os erros dos outros, esse é indesculpável. Mas isso é cíclico. As eleições gerais no Brasil se referirão à luz da grande e grave decepção com as sequelas do golpe e dos seus satélites. Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, que até é uma curiosidade pessoal, e eu vejo essa dúvida entre gente comum. Eu há 24 anos convivo com político, entrevisto político, então, e ainda assim é uma coisa que é difícil entender. Por exemplo, no Rio, ontem o João Dória veio aqui e falou que entre o Freixo e o Crivella ele era Rio. Aí até vou ter que perguntar, o Rio não é candidato, né? Não sei o quê. Bom, só que aí, por exemplo, no Rio, o senhor apoiou o Pedro Paulo, que tinha como vice a Cidinha Campos, que é do seu partido PDT. O Pedro Paulo, para quem não sabe, estava em Marte, ele foi o cara que bateu na mulher, espancou, arrancou 2 dentes da boca da mulher, enfim. Eu não consigo imaginar que o senhor, por exemplo, compactue com isso. Mas vai que se ele tivesse ganho, esse seria o prefeito do Rio de Janeiro. Então é o seguinte, é assim que a política mesmo, né? Quer dizer, assim que a política é. Eu lamento profundamente, mas eu disse, inclusive, na data que me cobraram isso. Não adianta buscar coerência neste limite, porque o que eu tenho a ver com o PMDB? Vocês viram aqui, deixando alguma margem de equívoco sobre a minha compreensão do que é o PMDB? Salvo exceções, é uma quadrilha de salteadores. O que eu, Ciro Gomes, a vida inteira tenho a ver com o PMDB? Nada. O meu partido, no Rio de Janeiro, nas eleições municipais, dado que participava do governo Eduardo Paes, consta um governo bem razoável para a história recente do Rio, apoiou o cara. Eu faço o quê? Saio do partido de novo. Como não é uma questão moral, nem de princípio, nem ideológica, fico no partido quieto. Certo? Fiquei no partido quieto. E respeitei aquilo que eu já sei como é. Eu estou enfrentando o PMDB na minha cidade, em Sobral, na mesma eleição. Estou enfrentando o PMDB jogando bruto contra nós lá. Estou enfrentando o PMDB em Fortaleza agora, no segundo turno. O que eu tenho a ver com isso? Mas o problema não Percebe? é conjuntural, não, meu partido foi, ok, meu partido foi, como não é matéria de princípio, e não é questão ideológica propriamente, porque ali é o seguinte, no Rio de Janeiro, se você me perguntar, vale morrer, era meu voto. Essa opção toda aqui. Você vota em qual? Se vale morrer, eu opto por morrer. Entendeu? Porque é um desastre. Porque o Freixo, no meu moralismo estreito dele, vai me obrigar. Sabe o que está fazendo o pessoal diante desta dicotomia? Coalizão PSDB, PMDB, PR, com o capitão de polícia ligado a milícias genocidas, o pessoal foi para o muro. E eu sou obrigado a apoiar o Freixo pelos lindos olhos deles, que nem são lindos assim. Vá para o diabo. Se virem lá vocês dois.
que o senhor explica esse crescimento desses políticos ligados à igreja? É a negação da política. Negação também da política. O que é, Mas isso o, que é o neopentecostalismo? Crescer, o que é o neopentecostalismo? A sociedade brasileira é uma sociedade muito machucada pela violência, sabe? Muito machucada pelo abandono. Ela não tem nos espaços públicos nenhuma proteção, nenhum aconchego. E ela paga, e as pessoas não entendem, os ricos não entendem, ela paga para pertencer a uma rede. Ela paga por pertencimento, ela quer se sentir protegida. E esse fenômeno conhece esta debilidade psicológica e vem no buraco do Estado, vem no buraco das políticas públicas, vem no buraco da perversão neoliberal, do egoísmo, sabe, da falta de compaixão que as elites brasileiras, mais selvagens do que talvez a do mundo, não têm com o nosso povo. Esse é o fenômeno. E daí os espertalhões vão sempre para manipular isso. Não tem saída para nós, a não ser trazer de volta a sensação de que pertencimento é na comunidade, é nos laços societários, comunitários, é na rede pública de proteção à infância, ao adolescente, que só tem direito à violência, a desemprego, à notícia infame da roubalheira impune, ou, quem sabe, aspirar um dia a ter acesso a uma camisa Ralph Lauren. Quer dizer, o senhor, diabo, isso quer dizer muita coisa. Isso quer. E o senhor meio repetiu, fiz uma viagem no tempo. Isso quer dizer muita coisa. Muita coisa. Um discurso do PT em 89. O meu? Não, é aquela, né, assim, tipo, de princípios, de tudo que... Isso era o que Daniela, era... eu recebi o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil no plenário das Nações Unidas. Não me confunda. Não, eu quero dizer, eu não estou falando para o mal, não, eu estou falando para o bem. Numa época em que o PT Eu já disse, eu votei no Covas no primeiro turno. Era a esperança. Convencido que era disparado o melhor candidato, talvez o Brizola fosse ali o rival, que é impotente. E o povo brasileiro mandou o Collor, por moralismo, de São Paulo. A revista Veja produziu com a Globo esse fenômeno, moralista, caçador de marajás. Eu me lembro, minha memória é implacável. Esta manipulação fascistoide produziu isso. Um despreparado, que era o Lula, pela negação de tudo, contra o outro despreparado, ultra-reacionário pelo outro lado. E aí nós fomos obrigados a votar no segundo turno. Eu não me omito, votei no Lula. Felizmente perdi. O PT acabou? Não, bobagem. Democracia não se compraz com o vácuo. E a política não há outra alternativa a ela. Tudo mais é mistificação e mentira. Manipulação. Pois é, mas no caso deles é geni, né? Como é que... O que eu posso imaginar que está num ciclo ending, né? Quer dizer, num final de ciclo, é o Lula. Isto dá para ver. Elabore mais sobre isso, por favor. O Lula descolou-se da realidade, começou a brincar de Deus, começou a se autorizar a praticar todo tipo de coisas intoleráveis, da razão pela qual eu não aceito mais ser ministro no segundo governo, não aceito ser ministro, apesar de honrosos convites da Dilma, porque eu via que aquilo não podia dar certo. Tem textos meus, muitos textos, escrevi uma revista na Carta Capital, enfim, dava para ver, não é porque eu sou profeta, é porque dava para ver claramente que não podia dar certo uma coisa daquela. Você tem que entregar Furnas para o Eduardo Cunha. Enquanto a sociedade brasileira dormia em inocência, eu denunciei. Aí ele me processa. A Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica para o Eduardo Cunha. Eu denunciei. E ninguém quer prestar atenção. Fica na história do meu temperamento. E tal, então não fica assim. Agora eu durmo, boto a cabeça no travesseiro e durmo. O senhor falou que ia levar o Lula para uma embaixada, sequestrar o Lula para uma embaixada. Você viu eu falando isso? Eu não vi porque eu não acompanho. Como é que você reproduz com tal descuido? Não, eu li, tá bom. Eu vou refrasear. Eu li na imprensa. Aí já começa a ficar mais verossímil. Eu li na imprensa. Então, repare bem, olha o que é que eu disse. O maior disparate, aspas, tá? O maior disparate que eu já vi na minha longa vida pública é a Dilma nomear o Lula ministro. Isto é uma aberração indo e voltando. Indo por quê? Porque a sociedade brasileira, sendo ou não verdadeiro, vai sentir que ela fez uma manobra para subtrair o Lula de um juiz severo, que é o caso do Sérgio Moro, põe muitas aspas nisso, do juiz severo, que é o Sérgio Moro, e trazer para uma crença de impunidade pelo Supremo Tribunal Federal. Neste passo, ela deixa o Supremo num constrangimento impossível, que não seja o de constranger o Lula com a prisão ou algo do gênero. Então, é um disparate, continuo falando eu. Porém, voltando, é outro disparate, porque neste momento a população sente que a sua presidente não tem a menor autoridade. Porque o que é que o Lula pode fazer dentro do governo que ela, estando no governo, na inteireza e na plenitude de sua autoridade presidencial, não o faz?
Por que ela não usa o Lula como um mero conselheiro? Tem que ser um tutor agora explícito dentro do governo. Isso é intolerável. Ponto. O espaço público não é lugar de se fazer manobra desse tipo. Agora, no plano pessoal, no plano político, no plano partidário, nossa solidariedade pode se expressar de outras fórmulas. Por exemplo, nós devíamos montar um grupo de juristas, sigo reproduzindo o que eu falei, devíamos reunir um grupo de juristas de nomeada no país, e esse grupo de juristas nos indicaria se o Lula está na iminência de sofrer uma prisão, foi na data da nomeação dele, uma prisão ilegal. Neste caso, eu me voluntario para a gente sequestrar o Lula e entregar numa embaixada. Mas era isso que eu ia falar. Pronto, foi isso que eu falei. E só na Piauí o é a mesma coisa que eu planejei sequestrar inteira. O Lula? É a mesma coisa, não? Não, mas... Repare, isto é da natureza da América Latina. Muitas vidas foram salvas por essa prática. O Serra, por exemplo, não morreu no Chile porque foi salvo por uma prática dessa natureza. Não, mas tem muita gente que compactua com a sua ideia. Eu não tenho essa ideia. Não é possível que eu não tenha me feito entender novamente. Eu estou só dizendo que o espaço público não é lugar de se fazer solidariedade. Que na política, se um grupo de juristas assim formado entender que o Lula estaria na iminência de uma prisão arbitrária, porque eu entendo que o país está sob um golpe de Estado, eu me voluntario para ajudar a fazer isso. Então, mas isso não é uma ideia? Assim, é uma ideia. Então, eu queria que o senhor falasse com uma frase, definisse uma frase e os nomes que eu vou ler para o senhor. Michel Temer. É um golpista salafrário. Dilma Rousseff. Enfim, não vou vitimizar a vítima. Quer dizer, não vou criminalizar a vítima. Passo. Lula. Brincou de Deus e se queimou. FHC. Foi um traidor do Brasil. Renan Calheiros. Outro quadrilheiro. Eduardo Cunha. Bandido mor. Agora, como é que se explica que o Guido Mantega foi preso no hospital, na iminência de uma cirurgia da sua mulher, e o Eduardo Cunha passe por aí pirilampando até hoje? Qual é a explicação que nós temos para esse fenômeno? Qual é a sua explicação para esse fenômeno? Justiça vesga. Justiça de classe. 2 pesos, 2 medidas. 10 pesos e 10 medidas. Tem jeito de melhorar isso? Claro que tem. Persistir na democracia. Agora, esses procuradores são procuradores tidos como alto nível, entraram em concursos que nivelou por alto o Ministério Público, tinha uma coisa meio de renovação e tal. Onde que deu errado? Foi dar muito... Juventude e palma. Parte, por exemplo, dos meus equívocos, eu conheço bem o fenômeno. Sabe, ser jovem demais, aplaudido demais, dá nisso. 100% das vezes. Igual a arrogância? O quê? Arrogância, sabe, prepotência, exibicionismo e tal. Sendo que na política isso é venial. Na magistratura e no Ministério Público isso é absolutamente grave. Porque repare uma coisa, é simples de entender. Simples de entender, isso, sendo valores universais, eles estão violados no Brasil. São valores universais, fundados ali no humanismo do século XVIII, né, que se cristalizaram em toda a ordem constitucional do mundo a partir da velha França, né, você ter determinados princípios. Então, um dos princípios mais caros ao Estado de Direito Democrático é a presunção da inocência. É a garantia de que você, acusado, terá ampla defesa, contraditório, e só o trânsito em julgado da sentença lhe subtrairá o princípio mágico, humano, que é a liberdade. O princípio é a liberdade. Então, repare bem, um garoto, Dallagnol de tal, mal sabe fazer um PowerPoint, que é PowerPointzinho de baixa categoria aquele, chama a Globo News, eu assisti ao vivo, inacreditável. Aí o cara vai, detona o cara, pá. Modernamente, a pena de morte é a infâmia. Não foi nesse colégio aqui? Não, foi não. Enfim, esse que acusaram, não foi nesse aqui não, foi no outro. Enfim, aí a infâmia toda. Então, o que é o papel do Ministério Público? Ele acusa. Representando os direitos difusos e a ordem jurídica, ele acusa. O juiz recebe a acusação, afirma o princípio da presunção de inocência e abre o contraditório e a defesa se explicita. Produzem-se as provas e a primeira instância julga. E a gente tem que ter, ainda pelo princípio maravilhoso da liberdade, você tem que ter um duplo grau de jurisdição. Se eu vou lá e destruo a moral, porque o político, o homem público, vive da fama. Você vive do monômio que você tem ou não tem na comunidade. Aí você pega, esculhamba o cara, detona o cara, e se amanhã ele for julgado inocente, sabe o que cabe? Uma milionária indenização para o Estado pagar.
Isto é o que o senhor Dallagnol produziu. Ou a nulidade do processo se o cara for culpado, sabia? Sabe o que deu a Satyagraha? Nós nos divertimos muito, fomos catarticamente iludidos pela Operação Satyagraha. O procurador da DACA não era hein? Protógenes, né? Aquelas coisas dele. O delegado era o Protógenes, que hoje é foragido da Justiça Brasileira, ninguém nem sabe. E o procurador está expulso da Procuradoria, que era aquele... Luiz Fernando? O bicho era absolutamente... Luiz Francisco de tal e não sei o que e tal. O Daniel Dantas, culpado desde o anel do dedo mindinho até a última flor do cabelo, inocentado pela Justiça, porque todas as nulidades e arbitrariedades foram praticadas contra ele. Justiça boa não é essa justiça espetaculosa. Justiça boa é severa, serena, silenciosa, ninja, pá, irrespondível. Está condenado porque está aqui, ó. Prova feita, assegurada a ampla defesa, você vai pagar a cadeia. Não, estão deixando tudo aí caminho de nulidade. É só a imprensa passar a prestar atenção em outra coisa, vão todos livres e pirilampados com atestado de inocência, sem selos. A imprensa tem culpa nesse processo dos procuradores? Culpa, André, culpa é um juízo católico, da nossa moral dominante. Eu não estou falando disso. A imprensa é naturalmente leviana. Quem não pode sê-lo são as instituições. A imprensa é descartável. Se ela amanhã desmente, não faz mal nenhum. A infâmia deveria ser punida com mais severidade. Mas essa coisa que o senhor falou, quer dizer, você tem uma justiça que, como diz o próprio juiz Sérgio Moro, para situações específicas, né, medidas específicas, ele diz isso... Quem pensava isso tecnicamente, com grande elaboração teórica, chamava-se Benito. Mussolini. O nome Mussolini, é. Então, mas aí hoje Por teve uma que é notícia... que a direita fascista brasileira está apaixonada pelo Sérgio Moro? Por quê? Por quê? Está direito isso? Qual é a diferença entre justiçamento e linchamento? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a concepção de bandido bom é bandido morto do Bolsonaro e aquilo que se faz com pessoas que têm presunção de inocência violentada pela infâmia, na boca de autoridades exibicionistas? Para ver se isso acontece na sociedade civilizada. Nós estamos na barbárie. O Brasil está retrocedendo à barbárie. Sabe, isso é muito engraçado quando ofende os nossos adversários, os nossos inimigos, esse PT, isso é muito bom para nós. Mas sabe de onde nasce a liberdade? A gente está conversando aqui, do mesmo ventre. Sabe, de quem proclama a presunção de inocência, está lá dito do jeito que a imprensa tem que ser livre. Na hora que a gente começar a fazer isso, por exemplo, o Eduardo Cunha processa todos os jornalistas do Brasil. Todos, porque aí você é classe média, o seu salário não é assim tão generoso, né, João? E você vai ter que pagar, e vai ter que pagar advogado. Não sei se a revista paga advogado pelo que vocês escrevem lá, mas é assim que vive. Espero, né? Justiça de classe é essa. Mas olha só, hoje teve um exemplo que é o seguinte, um jornalista da revista Época teve o sigilo telefônico quebrado por ter feito um vazamento de material do COAF. Claro. E aí teve gente que está falando isso. Agora que, essa coisa que o senhor fala, né, que a imprensa deu e compactuou, em certos casos, com esses desmandos e talvez exageros, está sofrendo na pele agora, e aí talvez a coisa... A polícia aqui de São Paulo chegou numa manifestação planejada para as 18 horas contra o Michel Temer, chegou às 17 horas e prendeu um grupo de garotos, por presunção de que eles iriam fazer baderna. Vou continuar com os nomes. Aquela celebração do Mayakovsky está muito viva. Renan Calheiros. Até Mayakovsky, eu sei poetar. Tá demais, hein? Tá demais. Imagine se não fosse o meu temperamento. Posso contar outra proeza? Com 15 anos de idade, aluno da escola pública do interior do Ceará, eu fiz um concurso de monografia sobre a vida e a obra de Camões, o Luiz Vaz. Né? E o prêmio era uma viagem de um mês a Portugal. Adivinha quem ganhou? Eu não posso falar porque a modéstia me impede. Ganhou um Ferreira Gomes. Foi lá em Sobral, isso. Um oligarca zangado. Olha só, vou continuar com os nomes. Eu parei no Eduardo Cunha. Fernando Haddad. Puta de um cara. Não, puta de um cara. Olha, nossas grandes cidades estão praticando araquiri nessas eleições, mas não se produz um quadro dessa qualidade assim por muita facilidade, não. Ele pagou o pato? Pagou um pato caríssimo. De duas coisas, um inerente a ele próprio e a outra o fato de ser do PT. O fato dele ser ele próprio é que ele é muito, sabe, não tem temperamento, assim, ele não tem uma certa agressividade. Ele não nasceu em Sobral, não foi criado em Sobral. Não é isso, eu nasci em Pindamonhangaba, onde o Geraldo Alckmin perdeu a eleição. Jair Bolsonaro. Eu ganhei em Sobral, o Ferreira Gomes ganhou em Sobral. Jair Bolsonaro. Está nos prestando um enorme serviço. Em que sentido?
Pegando 8, 10% de eleitorado fascistoide, que votava tudo escondido no PSDB, agora está votando, chega de intermediário, votando num dele mesmo. Carlos Lupe, presidente do seu partido. O pessoal cai e o PSDB não cresce. Carlos Lupe, presidente do seu partido. Meu querido. Geraldo Alckmin. É gente boa. Eu não vejo o Geraldo Alckmin como uma má pessoa. Ele só é muito provinciano e dramaticamente reacionário. Aécio Neves. O que não tira dele o fato de ser boa pessoa. Vocês não ouviram essa parte antes? Por favor. Aécio Neves. Gente boa, mas não resolve nada. Tasso Gereissati. Morreu e sinto muita dor por isso. José Serra. Isso é o fim da picada. Na minha mente está pior, agora está senil. Pô, o cara errou o nome do Brasil numa entrevista. Do BRIC. Não, ele errou o nome do Brasil. Também do Brasil. Ele chamou o nosso país de Estados Unidos do Brasil. Numa entrevista com Boris Casoy, é inacreditável. Aí depois, agora, talvez a grande missão dele seja desmontar o alinhamento protagonista do Brasil na Mercosul, na Sul, BRICS, etc., etc., por onde a gente pode, né, ter um peso relativo numa ordem internacional multipolar, assentada na paz, na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção. Enfim, o Barão do Rio Branco deve estar revirando no túmulo lá com essas loucuras. Não sabe o que é BRICS. O cara não sabe o que é BRICS. O BRICS é o seguinte, é a possibilidade única, depois de Bretton Woods, de você criar uma estrutura de financiamento rebelde a Bretton Woods para financiar experiências institucionais worldwide, quer dizer, mundo afora. O BRICS é a possibilidade de um regime de preferências comerciais potencial para o Brasil de 3 bilhões de bocas. E o BRICS é uma possibilidade absolutamente única de transferências tecnológicas para um país como o nosso, que faz suas comunicações de defesa, suas comunicações militares brasileiras, eu rio para não chorar, são feitas por intermédio de satélites norte-americanos. O GPS que guia nossas naus, aí nossa marinha, é o GPS norte-americano. Então, se não vai ter um conflito, acaba de desregular o GPS 2 graus, sai de Niterói em direção à Amazônia e vai chegar em Angola. Isto é a possibilidade que nós estamos enterrando. 3 bilhões de boca no regime de compras, no regime preferencial, como estamos satanizando a Venezuela. Não tem a menor graça para mim o regime venezuelano. Isso é antigo, a minha opinião. Conversei muitas vezes com o Chaves sobre isto, né, sobre os erros, as imperfeições, a relação ruim de charlatanismo populista e tal, que não prepara o povo para viver sem o salvador da pátria, como falei com o Lula muitas vezes sobre isso, e ele disse que um dos livros de inspiração dele era um livro que eu escrevi com Mangabeira Unger. O Chaves me jogou essa na cara. Porque lá a gente advoga que os impasses institucionais e tal devem ser resolvidos por democracia direta, plebiscitos, referendos, etc. Pois bem, mas a Venezuela, em relação ao Brasil, ano passado, ano 15, deve 5 bilhões de dólares superávit para nós. Assim, simples assim. Bilateralmente, é um dos países mais generosos no superávit em vantagem do Brasil de todo o mundo. E nós estamos sem embaixador deles aqui, pelas grosserias do Serra. Bom, enfim, o Serra é um desastre. E um último político aqui para o senhor comentar, Ciro Gomes. Eu sou um cara bem intencionado. Sou bem intencionado. O senhor chama o impeachment, fala que houve um golpe. E eu queria comentar, entrar nesse assunto por uma outra porta. O Brasil está quebrado, com recessão, e isso, claro, são razões que pesaram para tirar a presidenta. Mas a parte da esquerda defende essa coisa do preconceito de classe, que a elite nunca engoliu, e aí o negócio do aeroporto, o negócio de PEC da empregada, questões culturais e de comportamento muito intrínsecas ali, e que a classe média, aquilo ali foi mortal. Qual o peso que o senhor acha que teve isso, na verdade? Isto é caricatura que se tenta existente, que se tenta extrapolar para o nonsense, não tem nada a ver. A Dilma caiu consequência de três questões absolutamente óbvias. Primeiro, uma questão internacional. Qual é a questão internacional? O governo Dilma e o governo Lula e o primeiro momento do governo Dilma cevou-se numa popularidade assentada numa onda de consumo infinanciável e que se financiou porque um ciclo absolutamente inimitável a futuro de preço de commodities deu dinheiro para isso. Eu trabalhei na CSN até o impeachment. A gente vendia uma tonelada de minério de ferro
em 2014 por 190 dólares. Em 2015, nós chegamos a vender por 38. O custo de produção nosso é um dos melhores do mundo, 35. Ou seja, toda a mineração média, pequena, do mundo quebrou. E o Brasil deixou de vender a 190 para vender a 38. Quando nós fizemos a lei de partilha, eu ajudei e fiz um discurso lá dizendo que por menos daquilo o Mossadegh tinha caído. Está lá nos jornais da Câmara. Esse é o meu problema, eu gosto de estudar um pouco. O Mossadegh foi o primeiro-ministro do Irã que fez uma coisa parecida lá. E na época o mundo era mais truculento, então hoje agora se faz pela propaganda, pela desconstituição, pelas grandes manifestações em cima de pretextos corretos a propósito. Pois bem, nós vendíamos um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo a 30. E assim soja, milho, etc., etc., não caiu tanto, porque é comida, mas caiu 17% em média os preços. Então, resultado, você teve uma fratura exposta, porque nós temos no nosso balanço de pagamentos de industrial, nosso modo de viver, nossa busca equivocada de felicidade pelo consumismo, isso a humanidade vai ter que reaprender, se reespiritualizar, isso é uma coisa que eu ando especulando para um novo livro que eu estou com ele na cabeça. Mas, enfim, enquanto isso, o nosso modo de viver, a nossa busca equivocada de felicidade está referida a um padrão de consumo que é assentado na indústria. Indústria essa que nós não temos. Nós não temos celular, nós não temos eletroeletrônico, 80% do valor de um carro parado ali de fora são importados, os novos materiais, os meios de diagnóstico médico, as drogas, a química fina, tudo é importado. Quando a gente segrega o balanço de pagamento do Brasil entre industrializados que nós vendemos para fora, industrializados que nós trazemos de fora para dentro, dá um buraco de 120 bilhões de dólares, que a gente pagava com esses preços artificialmente altos dos nossos produtos de baixo valor agregado. Quando esses preços sumiram, ficou infinanciado. Então você tem uma explosão do câmbio. E aí vem a segunda questão. O câmbio é um preço relativo que nós lá no real aprendemos. Em vez de fazer tabelamento, congelamento, que não funciona, a gente aprendeu que há um preço relativo que contamina praticamente todos os outros, que é o câmbio. Porque o povo não compra dólar, mas come pão e pizza. E pão e pizza é trigo, trigo é dólar. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. Passagem de ônibus é diesel, diesel é dólar. O povo compra remédio, remédio 78% da química fina que nós usamos, dólar. Então, na hora que você teve um desequilíbrio nas contas externas monstruoso, você tem uma pressão de valorização do câmbio, você traz uma alta de preços, que não é propriamente inflação, João. Não é propriamente inflação isso é uma mudança de patamar relativo de preço, once for all. E contra isso, taxa de juros não tem o menor efeito. E aí nós entramos a segunda razão, uma política totalmente estúpida de buscar combater uma miragem de inflação como se for uma inflação de demanda. O país estando com 34% de capacidade instalada ociosos, você atira com taxa de juros. Não mexe na taxa de câmbio, a não ser pela arbitragem doentia de trazer dólar de fora para dentro, como o Meirelles está fazendo, para apreciar o câmbio, destruir o resto de indústria nacional que nós temos, porque é inviável a 3,20, a 3,18, o país não sobrevive, a sua indústria vai acabar de se acabar, o epicentro é São Paulo, enquanto todo mundo bate palma para essa estupidez, o epicentro da crise é que nós vamos ter 15 milhões de desempregados este ano, daqui para dezembro. E a violência vai explodir este ano. E não adianta achar que carro blindado, segurança armado, cerca elétrica de 2 metros de coisa vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Vamos lá. A Dilma, então, ao invés de politizar isso, resolveu mentir para o povo. Não, mentiu para o povo na eleição. Mentiu para o povo, trocou a política pelo marketing. Podia ter dito, ó, negada, segura as pontas aí, porque está aqui, ó, vendíamos a 190, estamos vendendo a 30, então nós vamos ter que entrar numa dinâmica de austeridade, de não, faz renúncia fiscal, estupidez inominável, de 84 bilhões de reais em 2014, para financiar o oligopólio que pintou aquilo e mandou para o estrangeiro como remessa de lucros e dividendos. O mundo todo em crise, as matrizes fizeram subfaturamento no Brasil, e foi só a indústria automobilística, no ano de 2014, fez 7 bilhões quase de dólares de remessa de lucro, para financiar um consumo que não aconteceria. Renúncia fiscal para apropriação do oligopólio. E dinheiro, aí vem a questão fiscal. E aí qual é a questão fiscal? O juro vai ser quase 600 bilhões de reais esse ano, e com esta brincadeira, a receita despencou. Quebraram o Rio, quebraram Minas Gerais, quebraram o Rio Grande do Sul e mais 14 estados. Não tem peruano que aguente. Em cima disso, a novelização do escândalo, que ela reagiu mal, muito mal, porque o Lula tinha uma psicologia com o povo. O Lula mais ou menos dizia, eu repito isso sem dizer, mas a psicologia é assim, ó, eu tenho que fazer aqui uma negociata com os engravatados para eu tirar alguma coisa para vocês.
Então não pegava nada no Lula. Eu estava lá na crise do mensalão, era ministro. Não pegava nada, porque eles diziam, não, o Lula tem que se acertar com os caras mesmo, porque ele está fazendo o salário mínimo sair de $76 a poder de compra para 320. Isso todo mundo sentiu no bolso. O crédito saiu de 15%, 17% do PIB para 50%. Todo mundo sentiu no bolso. A rede de proteção social, porque aqui não se dá muito valor, esconjurou a fome na seca do Nordeste. E isso é real. E a Dilma retrocedeu tudo isso. E tentando fazer acordo com o lado oposto a ela. Perdeu o seu lado e jamais teria a confiabilidade do outro. É muita coisa. Aliás, se cercando de uma equipe de 8ª categoria. Se o senhor fosse presidente hoje, o que o senhor faria amanhã? Ia para uma igreja rezar. Repare, isso é um perigo de dizer, porque governar não é o que a imprensa supõe. Essas coisas que cabem no lead da matéria, não sei o que e tal. Governar é mais ou menos aquele número do circo que o camarada malabarista bota um prato para rodar, outro prato, outro prato, outro prato, e a beleza e os aplausos vêm quando todos os pratos estão rodando numa velocidade harmônica e nenhum deles cai. Mal comparando, é o que você tem que fazer. Agora, qual é a diretriz? A diretriz de um projeto que eu acalento, estudo, consulto a inteligência brasileira, agora tenho o privilégio de pessoas importantíssimas estarem me ajudando a entender essas coisas. Basicamente é o seguinte, a ideia do Brasil é que nós precisamos celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa significa uma coisa. Projeto supõe recuperar a capacidade de coordenação, de planejamento, o que não significa necessariamente ser uma coisa estreita, estatista. Mas é preciso que a gente cumpra no Brasil a premissa civilizatória de êxito do mundo inteiro. Isso é o que eu ando estudando. Será que, me perguntava intelectualmente, por detrás desta Babel, né, de línguas, histórias e revoluções e guerras civis e de institucionalidades as mais várias, me perguntava, Ravai? Lembro essa família, é muito justo. Viu? Não foi nenhuma coisa que eu desagradei aqui, não, o meu temperamento. Foi aquela parte lá eu da sei, imprensa. só porque eu estou com medo do meu temperamento, percebe? Não, obrigado, viu? Tá vendo? Ó, jornalista gostando do temperamento, ó. Tá ótimo. Então, eu me perguntava, isso nessa experiência acadêmica lá, será que existe uma institucionalidade ou uma premissa civilizatória que explique o êxito, ou em cuja ausência se entenda o não êxito, o fracasso civilizatório? E eu tenho para mim que sim. E são 3 essas premissas. Primeiro, um alto nível doméstico de formação bruta de capital. Tirante a América do Norte, que é uma exceção para provar a regra, que tem poupança doméstica 0, e ainda assim é um êxito civilizatório aparente, embora seja mais desigual das sociedades ricas, eles têm uma atipia, que é o dólar. Então, o conceito de capital, formação bruta de capital, para deles, é único e intransplantável. Eles emitem o dólar contra o PIB do mundo, não tem inflação doméstica por causa disso, a reserva de valor da China é o dólar, a reserva de valor do Brasil é o dólar, por enquanto eles vão navegando, mas já há um grande debate entre os pioneiros da academia americana sobre quanto tempo mais se sustenta fora de uma prepotência militar e de um domínio tecnológico, enfim, ainda bastante centrais, quanto mais isso se sustenta. Tirante isso, não há experiência civilizatória que seja assentada em poupança dos outros. Quem financia o desenvolvimento é o capital doméstico. A formação bruta de capital do Brasil nunca passou de 17% do PIB. Agora deve estar aí nos 15%, 14% e deprimindo. E, ao contrário do que supõe a vã filosofia neoliberal, a formação bruta de capital de um país não é obra do acaso, não é consequência fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. É como as sociedades organizam a sua poupança de longo prazo e os nexos dela com os investimentos de longo prazo. Previdência social, por exemplo. O Brasil tem um sistema de repartição da mão para a boca, o mundo inteiro já evoluiu para um sistema de capitalização, que é aquilo que a gente estava comentando. O meu modelo pensa numa transição para um regime de capitalização. É como você organiza o mercado de capitais. O Brasil não tem nenhum nexo entre a poupança popular e o financiamento das empresas. A nossa Bolsa de Valores é um cassino, não há um IPO, não há um lançamento, não há capitalização de nada. Venture Capital, até o nome a gente tem que usar em inglês, porque não tem no Brasil. Se um jovem Bill Gates, o jovem Steve Jobs no Brasil, seriam fracassados, porque eram ideias inovadoras de altíssima imponderabilidade de serem viáveis, e se financiaram não por crédito. No caso do Brasil, o único financiamento é o crédito inviável, porque a taxa de juros no Brasil, há 40 anos,
há 40 anos, põe-se acima da rentabilidade média dos negócios. Simples assim. Então, primeiro, formação bruta de capital. Segundo, coordenação estratégica entre governo empoderado, empresariado convergente a esse consenso de desenvolvimento e uma academia que responda aos desafios desse pacto. Isso pode ser autoritário. Experiência chinesa, contemporânea, experiência coreana dos últimos 30 anos, ou pode ser democrático. Alemanha, do pós-guerra. Japão, do pós-guerra. São convergências estratégicas em que todo mundo compreende que o caminho é este. E terceiro, investimento em gente. O Brasil, no momento em que eu lhes falo, tem metade da escolarização da Argentina. Menos da metade da escolarização de Cuba. E o papo furado no mundo. Por isso que o negócio de coisa... Nós estamos apostando nos 70, das 100 escolas melhores do Brasil, 77 estão no Ceará. Isso não é por acaso. Mas, olha, o senhor citou a Alemanha e a Argentina, países desse tamanho, né? Imagina nessa loucura. Não, eu estou falando da China. Sim, mas a China tem um governo ditatorial aqui, né? O experimento civilizatório depende dessas três premissas. Parece que esse é o traço comum ao êxito civilizatório. Formação bruta de capital alta. China, 45%. Alemanha, 34%. Coreia do Sul, 40%. Brasil, 15%, 14%. Segundo, coordenação estratégica. O laissez-faire nunca levou país nenhum do mundo a nada. Isso não quer dizer que eu abomine ou não dê valor ao mercado. Claro que o mercado tem um valor inestimável. Mas é papel do mercado, por exemplo, resolver a equação do hiato tecnológico do Brasil? Qual foi a nação do planeta que assumiu qualquer tipo de protagonismo ou papel intermediário no mundo em que o domínio tecnológico alcançado não tenha sido produto de uma convergência estratégica do Estado, do setor público, com o mundo empresarial e a academia? O Brasil tem um problema sério de escala. Vamos acordar, gente querida. Se nós vamos arbitrar nosso viver escolhendo bom, bonito e barato, esse bom, bonito e barato, sem qualquer ordem outra de indagação, é produzido com juro dramaticamente barato, é produzido com ponta tecnológica e é produzido em mega escala. Porque a convergência da China ao mundo é isso. Na hora que chegar um jeans produzido na China, nessas características, ele é mais barato do que custa produzir na Sulanca de Caruaru. E aí toda a agenda Fiesp é de uma estupidez só doída, se não fosse trágica. Porque a grande agenda é condenar os encargos previdenciários. É por isso que a Alemanha está perdendo a competição mundial? É o custo do trabalho mesmo que está tirando a Alemanha da competição mundial? Ela não está fora da competição mundial. É o custo do trabalho? Que isso? É o encargo tributário feito quase todo para servar a questão patrimonial do país, a dívida pública. Não é possível. Se você pegar um jeans feito na China, com 1 bilhão de unidades por semana, com custo de produção dramaticamente relativizado, com juro negativo, o mundo inteiro, neste momento, está com juro negativo. E o Brasil com a maior taxa de juro real do mundo e em ascensão, em elevação. E nós todos aplaudindo. Difícil. Vou começar a fazer essa é a premissa. Aqui. Perseguir isso aqui é o objeto. Agora, o projeto que já está embrionado é assim. Objetivo nacional estratégico. Enfrentar a miséria e superá-la num prazo de meio século, de 3 décadas, de sei lá quanto. Vamos trazer aqui, claro. Objetivo tático. Reindustrializar o Brasil. Por qual caminho? O nacional desenvolvimentismo do passado é impraticável, porque o dinheiro mudou de personalidade, agora é smart money, não tem mais aquele dinheiro de longo prazo, estava barato, e os ciclos tecnológicos estão se sucedendo com uma frenética velocidade que não é mais possível você sair atrasado e chegar na ponta e ficar contemporâneo do mundo durante algum tempo. Isso não é mais possível. Porém, o Brasil tem alguns grupos onde nossa poupança já está se esvaindo e um ordenamento disso, na ideia de planejamento e coordenação, pode nos fazer 1 vale 2, ou que é -1 mais 1. Você deixa de importar e passa a exportar, pode até valer 3. O que é que eu estou falando? Petróleo e gás. Por isso, é crime de lesa-pátria desnacionalizar o petróleo. É crime de lesa-pátria desnacionalizar o petróleo. Porque não há nenhuma razão para a gente apressar os investimentos da Petrobras. Não há nenhuma razão estratégica. A Petrobras já está produzindo 3,5 milhões de barris de petróleo por dia. E nós já estamos com excedente para exportação e o petróleo não está valendo nada nessa conjuntura. Então não há razão nenhuma para você entregar uma coisa que é
revolucionária, sob o ponto de vista do export ex nunc, quer dizer, o que vem antes e o que vem depois, sob o ponto de vista de petróleo e gás, polímeros, novos materiais, uma série de coisas que o domínio tecnológico para explorar e refinar o petróleo nos permitirão verticalizar de forma absolutamente enriquecedora. O buraco na conta petróleo são 25 bilhões de dólares. A estupidez da gente exportar petróleo bruto e comprar derivado caro, que querem agravar agora com essa canalice. Da PEC. Estão fazendo. Não, PEC não, esse projeto do senhor Serra para entregar para a Chevron, como estava prometido, o acesso ao pré-sal. E a única razão seria que a Petrobras está descapitalizada. Ora, você tem 10 fórmulas de capitalizar a Petrobras para resolver isso, mas nenhuma exige pressa. Para que isso? Esse petróleo, só um minutinho. Outro grupo de coisa, o complexo industrial da saúde. 17 bilhões de dólares é o que o Brasil importa só na União Federal. 76% da química fina importados do Brasil tem patente vencida. Você, com um ridículo Instituto de Engenharia Reversa, pode organizar um cluster, um arranjo produtivo local em qualquer lugar pobre do país e, pela compra governamental, comprar mais barato, germinar arranjos produtivos locais com jovens das nossas universidades, porque o financiamento aqui viria do contrato antecipado de compra que nós garantimos nos acordos internacionais do Brasil. Itamaraty, a vida inteira, luta para preservar nossa faculdade de usar compras governamentais como ferramenta de desenvolvimento, e aqui dentro a gente não pratica nada disso. Por entreguismo e suborno. Suborno. A Anvisa brasileira, com Lula, com Fernando Henrique, com Dilma, é podre e vive de receber toco, propina, para não deixar a indústria química brasileira prosperar. Até tipo A4, não, como é que chama? Tipo Roma, não sei o quê, a Anvisa regulamenta nas bulas. Até isso. Cor de embalagem, o cacete A4. Terceiro, complexo industrial da defesa. O Brasil já gasta uma fábula com importação de equipamentos balísticos, etc, etc, etc. E não há nenhuma razão para a gente não pegar esse mesmo dinheiro e desenvolver aqui naturalmente com cuidados em ganhos de escala, com esse regime de preferência para a gente ter, para largar a escala, enfim. Complexo industrial do agronegócio. Vocês sabiam, 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do mundo são importados. Não há uma unidade nacional que faça o seu balanço, o seu passivo em real, na área de agrotóxico, defensivo agrícola, implementos agrícolas, etc. Qual é a explicação disso? O máximo de agregação de valor que o Brasil faz em soja é esmagar, que é um processo mecânico. Todas as esmagadoras são multinacionais. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. É patriotada? Não é patriotada, é que isso gera um negócio chamado passivo externo líquido. Ou seja, o Brasil está pagando em dólar com dólar que não tem. O resultado prático é um estresse permanente, crônico, definitivo sobre o valor da nossa moeda, que tende a se desvalorizar, que, por sua vez, por essa via de transmissão, vai para a inflação, que, por sua vez, por essa estupidez inominável que o Fernando Henrique colocou em vigor, numa madrugada, aperreado, né, que é o negócio do inflation target, que aqui tomou o nome de meta de inflação, e de superávit primário apurado de forma imbecil, e não que eu seja a favor de qualquer déficit, sou campeão em superávit, e câmbio flutuante, a serviço de uma manipulação consumista e não de um esforço de parcimônia de produção. Esse é o problema. Tá, então deixa eu te perguntar agora, a plateia mandou várias questões aqui. Vou tentar ser mais breve. Não, mas a minha pergunta foi o que o senhor faria, o senhor deu sua direção ali. Só não sei como botar isso em prática com o Congresso, com as coisas, com os outros problemas. Vamos falar sobre isso? Esse ceticismo eu não aceito. Quando foi que o Brasil avançou? Não, eu não aceito esse ceticismo porque ele é criptoconservador. Isso quer dizer uma coisa, que ou eu me entrego para o Eduardo Cunha e sua banda, e sua quadrilha, mas são eleitos por outras pessoas. E o Itamar fez? Qual acordo que o Itamar fez? Era outro Congresso. Não, era o Congresso da Odebrecht, o Congresso dos anões do orçamento. Não, senhora, era o mesmo. Está agravado porque o Lula deu protagonismo e hegemonia ao lado bandido. Foi o Lula que fez isso. O Fernando Henrique, por exemplo, não botou um canalha na sua vice. O Lula botou um canalha na vice da Dilma. Isso o Fernando Henrique jamais fez, porque o Fernando Henrique tem veleidades republicanas. Quem foi o vice dele? Um conservador honesto, honrado, homem de Estado, Marco Maciel. Qual foi o vice do Lula? Zé Alencar, um homem de Estado, honrado, decente, conservador, maravilhoso. Aí o Lula pega e nomeia um picareta vice-presidente da República e aceita, na segunda linha de sucessão, outro picareta, chefe de quadrilha. Esse é o problema. Quando nós demos hegemonia
ao lado bandido da política que sempre existiu. E qual é a solução? Foi bom para o Brasil? Deu certo? O que dá certo é outra coisa. É você diminuir a promessa e, na hora que houver um confronto essencial, você botar o povo na jogada. Isso é o que funciona. Mobilizar, o que é difícil botar também. O povo na jogada. A Consuelo, da revista Piauí, ela pergunta para o senhor. O senhor chama o impeachment de golpe, mas qual a diferença entre o impeachment do Collor e o da Dilma? Basicamente, no impeachment do Collor, eu estava lá protagonizando, inclusive, era governador, nós conseguimos achar o crime de responsabilidade personalissimamente praticado por ele. Evidentemente que foi uma coisa pequena em relação ao tamanho do problema que estava acontecendo. Qual seja, nós demonstramos o nexo causal doloso, né, de dinheiro sujo de campanha ou de corrupção para comprar um Fiat Elba testemunhado pelo motorista. Nós fizemos o nexo, demonstramos. E essa foi a razão do pedir do impeachment. E houve um consenso nacional sobre isso. Estávamos lá todos, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, estava lá a OAB, estava lá a CNBB, estava a UNE, estava não sei o que e tal. Então houve um consenso no país e o nexo jurídico causal estava evidenciado. No caso da Dilma, ela não foi acusada de crime de responsabilidade. Isso é que é o mais chocante. Ela foi acusada de irregularidade contábil, que nunca foi crime de responsabilidade, porque crime de responsabilidade fiscal, isso não existe. Esses picaretas, coadjuvados por uma certa imprensa, criaram esse termo. Não existe isso, é crime de responsabilidade, ponto. Quer dizer o quê? Que eu aprovo as práticas da Dilma? Não, não aprovo. Agora, ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, nem sequer foi por isso acusada. E houve um grave dissenso na sociedade brasileira em relação a esse impeachment. Então, isso é a diferença substantiva de uma coisa para outra. Agora, completando a informação, o Collor não foi impeachado. Ele renunciou antes do impeachment. Uhum. Voltando para essa coisa do Congresso, do meu ceticismo. Como que o senhor explicaria para um extraterrestre que o Renan Calheiros ainda é presidente do Congresso? Vou explicar que é muito simples, assim, vamos para nós próprios aqui. Há um grave problema entre os políticos, que é o financiamento de campanha. E há um gravíssimo problema entre certos políticos, que é a ideia de que a política é lugar de fazer fortuna pessoal. O que é que a turma descobriu? É que se eu tiver prestígio e feudalizar fações do poder do Estado, eu crio um banco, através do qual eu financio as campanhas, é R$1 milhão para cada um, e, se for mais importante, for mais relevante, eu financio a fortuna desses indivíduos. E aí nós tivemos alguns impasses na história brasileira, recente, né? O Fernando Henrique, por exemplo, só precisou comprar voto para a reeleição. Qual foi a reforma que o Fernando Henrique propôs que precisava dessa maioria de 3/5? Para a gente dizer assim, não, vamos lá, o Abraham Lincoln consta que terá subornado congressistas norte-americanos pela abolição. É histórico isso. Abraham Lincoln terá subornado, e a vida pública é cheia disso. Há uma crônica aí sobre como é que o Brasil anexou o Acre, em que o Barão de Rio Branco parece que andou fazendo coisas pouco publicáveis até hoje, né? Em relação à vida pública, a vida do homem de Estado é complicada, e a moral é pessoal. A moralidade não, a moralidade é um atributo que deve ser controlado por outros, não esperar que alguém seja. Essa é a diferença da moral pública. A moral pública não é individual. A moral pública é um conjunto de regras intransgredíveis e puníveis em caso de transgressão. Porém, não é o caso do Brasil. Toda essa conversa mole de presidencialismo de coalizão é para nobilitar a picaretagem, projeto de poder, de longevidade no poder. Era o do PSDB e é do PT. Porque senão nós somos obrigados a dizer qual é a reforma que o Lula propôs para valer para o país fora a tomada de Três Pinos. Fora a tomada de Três Pinos, qual foi a proposta em 8 anos mais 4 da Dilma que o PT propôs de reforma do país? Essa fala que já valia um impeachment por causa desse negócio da tomada de Três Pinos, né? Mas eu, localizando, a única reforma que eu vi no meu país nos últimos 12 anos, institucional, foi a que nos obrigou a trocar as tomadas por uma tomada de Três Pinos. Não vi nada mais em relação a isso. Faço essa brincadeira aqui. Qual foi que o Fernando Henrique propôs? Para dizer, não, a gente precisava de uma maioria orgânica, 3/5, é preciso fazer concessões, é um país tropical, é um país patrimonialista, cheio de problemas e tal, cheio de político temperamental e não sei o que e tal, precisamos fazer umas concessões aí. Ok, qual foi? Nenhuma, tudo papo furado. O senhor concorda com essa ideia de que o escândalo do PT na Petrobras é a pior coisa, o pior escândalo que já houve no Brasil? Claro que não.
Vou contar um escândalo aqui que nunca saiu na grande imprensa brasileira. Corria o ano de 99, e era janeiro, provavelmente, e o Brasil estava derretendo a taxa de câmbio. E aí o Fernando Henrique chamou o Chico Lopes, então presidente do Banco Central, na sua residência no Palácio da Alvorada, e convenceu o Chico Lopes de que ele ia continuar no Banco Central e que a política proposta pelo Chico Lopes para o câmbio é a que continuaria oficial. Era um negócio, o que quer que isso signifique, eu infelizmente sou obrigado a saber, era um negócio que o câmbio flutuaria dentro de uma banda diagonal endógena. Lembra disso, João? Banda diagonal endógena. Esse país tenha sofrido. Então, a ideia básica é que o câmbio não ia explodir, que o país ia torrar reservas ou tomar dinheiro emprestado do Fundo Monetário, etc., para garantir que o câmbio só flutuaria dentro dessa banda diagonal. Isso é teu cabelo? Ixi, mas... Olha lá. Já tirei, não. Eu sou solteiro, você não. Aliás, no Rio de Janeiro se fala, eu estou solteiro, né? Como estou casado. Bom, aí o Chico Lopes saiu pirilampo da vida, feliz da vida, e foi e ligou para o Marco Fonte Sindam e traficou informação privilegiada e disse, Marco Fonte Sindam, segura nas pontas que vai ficar na flutuação endógena flutuante, não sei o que e tal. E assim que o Chico Lopes saiu, o Fernando Henrique chamou um brasileiro muito querido meu, chamado Armínio Fraga, que entrou. E o Fernando Henrique, esse Chico Lopes é um louco, é um pateta, isso aí eu já acabei de enganar ele, que ele vai fazer, não sei o que e tal, como é que a gente resolve o problema? Aí o Armínio disse para ele, presidente, só tem um jeito, a gente tem que sair da âncora cambial para ir para uma âncora fiscal e tal, que sinalize, né, segurança para os agentes do mercado e tal. O que é que significa isso? Olha, nós vamos deixar o câmbio flutuar, deixa flutuar, vem uma inflação, a gente estabelece uma meta de inflação para o futuro, e a gente assume um compromisso com o superávit primário de 2,5% do PIB pelas próximas 2 décadas e tal. A 471 feita de forma menos tosca e mais minimamente civilizada. Pelo menos não se invadiu o futuro. E aí, acertado isto, o Fernando Henrique foi ao telefone e ligou para 4 cavalheiros e avisou que o câmbio ia flutuar e ia estourar no dia seguinte. E o país, no dia seguinte, teve 16 bilhões de dólares de prejuízo pagos pelo governo, pelo povo brasileiro. Todos os bancos privados acertaram na mosca a virada do câmbio, só quem errou foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Marco Fonte Sindam, que, por sua vez, foi indenizado pelo Banco Central do senhor Fernando Henrique no dia seguinte do escândalo. Isto é um escândalo. Por menos disso, Salinas, que fez a mesma coisa, foi exilado e condenado à prisão no México. Então, vou dizer para você, o sintoma de um presidente da República brasileiro ser corrupto não é definitivamente um triplex cafona, numa praia cafona de Guarujá. Isso aí o nome é frouxidão moral, é novorrichismo. Alfancé. Quando o senhor ouve que... Alfancé, novorrichismo. Novorich. Quando o senhor ouve que passaram pelas contas do Palocci 258 milhões de dólares, eu vi acontecendo. Assim? Eu vi acontecendo. Saí de perto fazia tempo e cansei de dizer, vai dar merda. É aquela frase boa, Cansei de dizer. Uma vez que eu disse para o Zé Dissei, disse, mas Ciro, eu com menos de 100 mil reais não posso viver por mês. Eu digo, fodeu. É muito vinho. Tem uma pergunta do Fernando Barros, diretor de redação da Piauí. O senhor poderia explicar melhor por que considera o Marcelo Freixo moralista e despreparado? Não, despreparado, eu cheguei a dizer isso? Não, estreito. Ele só assinou por alguém. Desculpa. Eu acho estreito, não é que ele seja um moralista despreparado, não creio que tenha sido isso que eu disse. Mas, assim, não acho que essa estreiteza moralista seja capaz de governar uma cidade como o Rio. Só isso. Sabe o que é isso? É o petismo de raiz, com quem eu convivi desde o movimento estudantil. O petismo de raiz é o que era. Tudo que está aí está errado, a culpa é do que está aí, me bota no lugar que eu vou lá e resolvo. E o problema é a corrupção. Isso nunca deu certo, isso é discurso de fascista. É só ler o Norberto Bobbio, que está extremamente atual para o Brasil. O discurso central do fascista é moralismo. E a estreiteza, a miudice, a ideia sebastianista de que só eu sou sério, todo mundo é picareta e tal. Não gosto disso, não. Depois que o senhor falou que saiu da CSN agora, né, antes do impeachment, do que o senhor está vivendo hoje? Rapaz, estou queimando a minha poupança e estou muito angustiado. É? Tem alguma coisa em vista? Ou vai ficar só na campanha a partir de agora? Estou terminando agora esse ciclo, terminando a campanha, eu vou cuidar da vida. Até porque o senhor tem um bebê de 10 meses, né? Gaia é a coisa mais linda do mundo.
E o senhor falou, é solteiro, então, quer dizer, a gente não vai poder ter uma primeira-dama bela, recatada e do lar... Não, definitivamente. Poderemos ter uma primeira-dama, mas não será... será bela, provavelmente. Recatada só no que recatada, for público e do lado nem pensar. Tá certo. Deixa eu Tenha fazer paciência. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. O tempore amores, Cícero, agora em latim. Tá demais hoje, hein, gente? Eu vim me vingar de você. Ave Maria. Sabe que a maternidade me enterneceu, sabe? Eu li a minha matéria e eu achei que foi assim muito dura mesmo. Hoje em dia... Até do meu pai você falou, foi a única parte que me ofendeu. Não, mas o seu pai... Antropólogo, passou fome. Eu ouvi o pessoal lá, é a voz do povo em Sobral. Ah, não é mesmo? Mas eu entrevistei. Sim, eu entrevistei. Não é mesmo, não. Como é que a gente ganha eleição folgado lá, rapaz? Mas eu não falei que seu pai era nada ruim dele, não. Minha cidade tem 200 mil habitantes, tem 20 mil estudantes universitários. Diz quem levou essas universidades para lá. Eu falei que seu pai era gordo e tinha fama de galanteador, isso que está escrito. Você quis se vingar de mim, porque naquela data, você solteira, eu galanteei você. Debalde. Está escrito na matéria, é verdade. Debalde, Cheguei na casa dele. Debalde, não levei a menor chance. Me abriu a porta descalço e deitou no chão e ficou fumando. Aí eu falei, pra cima de mim não. Vai estar na matéria. Eu devo estar vermelho Vai aqui. estar na matéria. Nunca mais aposto que se abriu porta para jornalista. Eu entro em casa e tiro o sapato, isso é hábito. Sim, mas você estava recebendo uma jornalista em casa. Eu não podia ter feito isso, nunca mais. Nunca mais, olha. Aliás, em casa eu não recebo mais jornalista. Dá tempo para outra pergunta. Bora. É só que eu estou ficando velha, que eu não consigo ler essa luz. Quer meus óculos? Não, aí é muita humilhação. André Sadio, o senhor diz que está mais calmo, mais maduro, mas protagonizou episódios de polêmicas na cena política. De que o senhor se arrepende de ter feito? O que disse, o que nunca teria dito? Assim, evidentemente, já me desculpei por isso muitas vezes, eu fiz uma piada de mau gosto no fim de uma assertiva por pura vaidade ferida. Isso, evidentemente, se houvesse arrependimento, não é bem arrependimento, mas foi uma burrice, uma piada fruto. Depois a ministra Nilceia me chamou a atenção cientificamente do que é isso, que a gente não é machista, e eu não sou definitivamente, eu fui prefeito de Fortaleza, metade dos meus secretários foram mulheres, prefeito da 5ª cidade brasileira. Eu fui governador do estado, metade dos meus secretários eram mulheres. Não há precedente, nem antes e nem pós-cedente dessa prática. Mas eu fui criado num ambiente machista. E aí você acaba reproduzindo cultura. Foi ela que me explicou isso, a Nilceia. Porque você conta piadas. Sabe? Qual é o papel da mulher? Aí você faz uma piada. Enfim. O senhor está se referindo na campanha ao papel da Patrícia Pilar? Não precisa humilhar também. Humilhar também já não dá. Não, aqui a gente abriu o jogo, depois desse negócio do chão, aí agora vai falar tudo aqui. É muito engraçado isso. É muito engraçado isso. Isso aí é indesculpável e querem que eu pague para sempre. Mas não é pagar, sabe, porque o cara fez uma piada machista. É desqualificar. Você não pode ser presidente da República porque fez uma piada machista há 20 anos atrás. É assim, acha um inquérito. O Trump vai perder por isso. Ah, não, peraí, não me compare, me respeite. Tá brincando? Peraí um pouquinho. Hoje tá aí. Não. Bom, peraí um pouquinho. Aí você disse que isso é temperamento? Peraí um pouquinho. O Trump é um fascista. Não, mas eu estou falando do comentário sobre mulheres. Nós, até por demérito dos meus ilustres opositores, eu sou o mais treinado. É o único que conhece o Brasil. Sabe quantos livros o Aécio leu sobre a República Velha? O papel do Antônio Carlos de Andrada na Revolução de 30? Nenhum. Esse é o problema. Sabe o que a Marina conhece do Brasil? Absolutamente nada. E sataniza quem paga a conta. Isso não quer dizer que eu absolvo as contradições do agronegócio, nem da mineração, em absoluto. Agora, quem carrega o Brasil nas costas é o agronegócio e a mineração. Eles pagam o nosso luxo industrial. E o nosso caminho para ser solidários com o meio ambiente, que eu sou, criei a primeira comissão de meio ambiente de uma Assembleia Legislativa do Brasil, né, foi o autor do projeto de lei que criou a APA de Jericoacoara, que eu recomendo conhecer. Eu sou ambientalista. Agora, você fazer vamos dizer, fragmentar o discurso num país que tem a matriz energética mais limpa e barata do planeta. Sabe qual é a matriz energética mais limpa e barata do mundo? A de base hidráulica, porque é uso não consultivo. Você não consome água, ela apenas tem um efeito mecânico de fazer girar a palheta. Agora tem um dano no local da barragem, que você pode mitigar dramaticamente fazendo 1 milhão de coisas, como fizemos brilhantemente agora em Santo Antônio, Giral e Belo Monte.
E aí o seguinte, o cara é responsável por não deixar faltar energia no país e uma candidata a presidente da República, minha amiga querida, que não tenho dúvida que gosta do Brasil, não tenho dúvida que é séria, que é boa gente e tal, mas não vou permitir que um debate no Brasil seja assim, em que tem um cara que é do mal, encarregado de não deixar faltar energia por nossos luxinhos, e a outra lá esculhambando, porque é defensora dos frascos de comprimido, dos calangos, do bagrinho, etc, etc. Que isso? Em qualquer país sério do mundo, o cara tem que ter uma compreensão holística da contradição. É preciso dizer como é que vai gerar energia mitigando os efeitos ambientais. É preciso dizer como é que nós vamos garantir escala para pagar as contas do país no estrangeiro e não esmagar a agricultura orgânica de base familiar. Isso é perfeitamente praticável. Em outras bases não moralistas, não católicas, não neopentecostais, enfim, na celebração de um projeto nacional. E de que cada um celebre o seu lugar nesse projeto e tenha esperança de que nós vamos construir juntos essa saída. Coisas práticas, concretas. Por exemplo, o laissez-faire vai resolver o problema de 14 milhões de famílias que não têm moradia no Brasil? Característica básica, vencem essas famílias todas menos de 3 salários mínimos. Como tem que pagar comida, remédio, transporte, não sobra dinheiro para a menor prestação possível que amortize. E aí, fodam-se, é isso? Essa é uma ótima frase para acabar a palestra. A gente estourou o tempo e adorei acabar com essa última frase. Isso é depois de uma vírgula e de uma pergunta. Né? Porque senão vai ficar manipulado que eu disse ao auditório isso que eu disse. Todos. Obrigado.